Bom, eu inicialmente queria agradecer a possibilidade de participar desse grupo. Como eu digo, eu já namorei muito com a história ambiental, já fui mais próxima, mais afastada, e agora, desde o ano passado para cá, eu tento me manter mais atual e entrando de cabeça na literatura da história ambiental, porque, concordando com o Haruf, eu acho que muita gente, muitos de nós que namoramos com a história ambiental, acabamos não entrando em contato com a bibliografia essencial da história ambiental porque ela não está em português, né? Então, a bibliografia inglesa, de língua inglesa, ela é base para a constituição da área, para o entendimento da área, e dificulta muito ao estudante brasileiro se ele não fizer esse enfrentamento, né? Eu fiz esse enfrentamento e agora eu me sinto mais à vontade de estar entre historiadores ambientais discutindo com historiadores ambientais. Já há muito tempo venho participando de encontros e sempre pedindo um pouco de desculpa, né? Ai, desculpa, eu não sou muito da história ambiental, mas eu vim aqui porque eu acho bacana a discussão. Agora não, agora eu me sinto mais de cabeça nessa reflexão. E por isso que eu propus essa temática, tentando um pouco responder, ou tentando sanar algumas dificuldades que eu mesmo sentia ao me deparar com a história ambiental. A primeira é que a própria historiografia brasileira acaba, como o Haruf também falou, não discutindo, não refletindo seus próprios autores a partir da leitura da história ambiental. Então, a história ambiental nos coloca novas problemáticas, mas nós não retomamos os nossos autores a partir dessas problemáticas. Então, esse é o meu esforço aqui hoje, né? Por isso, o tema que eu propus aqui é a historiografia brasileira e o meio ambiente, as contribuições de Sérgio Buarque de Holanda ao debate contemporâneo de história ambiental. Esse trabalho é um trabalho que ele nasce de dois momentos diferentes, né? Primeiro, um momento e o texto vai refletir isso também, um momento mais teórico da historiografia brasileira. Eu dei aula de historiografia brasileira na UFO e lá nós tínhamos um laboratório de escritas e teorias da história, e lá eu comecei a fazer a discussão sobre o Sérgio Buarque de Holanda. E um outro momento, que é um momento mais atual na minha vida, que é o desenvolvimento do meu pós-doutoramento no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, que me permitiu ler o Sérgio Buarque de Holanda a partir dessas reflexões da própria história ambiental. Eu vou ler o texto porque eu me animei e fiz um texto muito longo. E daí quando eu vi, ele tinha 40 e tantos minutos. Então eu selecionei partes aqui para poder respeitar o tempo e não cansar os colegas. As formas de narrativa em Sérgio Buarque de Holanda oferecem um passeio sem igual pelas letras da história e pelas paisagens naturais e culturais brasileiras. Raízes do Brasil, de 36, Caminhos e Fronteiras, de 45, Monções, de 56, Visão do Paraíso, de 58 e o Extremo Oeste, de 86, constituem marcos de uma intensa vida de trabalho intelectual e marcos também na história da historiografia brasileira do século XX. O caminho que percorri pelas obras tem origem bipartite. Essas reflexões no LETE, no Laboratório de Escritas e Teorias da História, da UFO, e ultimamente as discussões no centro, apontado por Sérgio como um caminho para a nossa evolução. O encaminhamento do processo de modernização, dito evolutivo, dava-se em intenso e muitas vezes silencioso conflito. Conflito que retorna o limite civilizacional, onde homens e natureza em interação criam sociedades modernas ou rincões atrasados. Apesar disso, o sobrenatural da natureza, ainda até o século XIX, nos documentos e na obra de Sérgio, está presente no pensamento moderno. Há aí um princípio de incerteza. O marinheiro e o pescador, o conquistador, na obra dele, alçam mares abertos e profundos ou terras desconhecidas, temem, muitas vezes, não voltar para casa. Apostam errantes suas sortes e suas vidas, na esperança de trazer riqueza e voltar ao lar, ou de simplesmente viajar. Como Brodel ou como Marc Bloch, Sérgio Buarque sabia que alguns hábitos eram tão resistentes ao desaparecimento que constituiriam verdadeiros sistemas de pensamento e formas de ação. O mundo da natureza é parte essencial na obra Extremo Oeste e Monções. Para Drummond, essas obras, o autor tratará com desenvoltura variáveis ambientais, flora, fauna, topografia, solos, rios, etc.
A ideia da conquista e a constituição das fronteiras, as formas rudimentares do cotidiano, os caminhos encharcados, os heróis em marcha, são comuns para esses homens buarquianos. A percepção na comparação das fronteiras brasileira e norte-americana aproxima o Sérgio de uma reflexão que hoje está no centro da história ambiental. Hoje há algum tempo, né? Buarque cita Walter Prescott Webb para refletir sobre os armamentos necessários à ocupação e ao efetivo domínio do território texano. Da obra The Great Frontier, ele também retoma o imaginário norte-americano na formação das instituições que acompanharam os processos de fronteira. De forma particular, para a história norte-americana, os temas população, terra, ouro, prata, coisas e commodities. Coisas que o Sérgio incorpora na sua leitura de história. Os registros de viajantes, como outros homens de fronteira, o seu contato com o meio natural, tem sido largamente utilizado na construção da história e exemplificam homens e regiões, e homens como nações. Né? O Sérgio Buarque dialoga com essa tradição memorialista e historiográfica. E a partir daí ele vai perceber a devastação das invasões dos bandeirantes paulistas, os visíveis sinais de derrubadas e queimadas ao longo dos caminhos do sertão, fazendo assim o que o Pádua vai chamar de uma história das nossas fronteiras. No Extremo Oeste a sensação de ameaça é constante. Os indígenas são tomados como gentios e podem mesmo, como o Sérgio descreve, acabar, um grupo pequeno de gentios pode acabar com uma tropa de até 500 armas de fogo. Né? Então há um relato mítico em relação ao indígena que se torna um anti-herói nessa história. A conquista dos sertões torna a cultura brasileira uma cultura em movimento. A mesma coisa vai acontecer na obra Monções. Ao mesmo tempo, ele destaca o êxtase que descreviam os viajantes quando se deparam com a profusão de caça, de pescado, animais não humanos que fartavam e incomodavam os expedicionários. Nesse particular tema, do meu atual tema de pesquisa, a obra Visões é um marco, um referencial. Nela, a descrição de alguns animais tem uma força imagética que eu acho importante retomar. A serpente, símbolo da sabedoria, da sensatez, da velhice, pode servir ao demônio. Está dentro da ordem cósmica quando devora a própria cauda. Marca o pensamento barroco e renascentista. É um animal mântico profético retomado por Sérgio, não apenas em visão, mas sobretudo em visão o tempo inteiro. As metáforas animais que envolvem dragões e a medida do sublime na relação com a grandeza e formosura povoam o imaginário ocidental e, portanto, estão presentes na obra do autor. Marcam de forma indelével as formas de observação e experiência com o meio natural. A raridade dos prodígios da natureza fizeram os modernos descreverem cores, sons e formas de animais que habitam o espaço fronteiriço, aqui a ideia de fronteira tomada de uma outra forma, entre o real e o imaginário. Em casos como os animais reais, a serpente, cujo imaginário impõe medo, logo no contato com a realidade, mostrava assim defesa à voracidade faminta dos viajantes, extremamente saborosa aos seus paladares. Também, pelo exotismo, outros animais acabam marcando essa construção. Bom, para terminar, né, que já me chamaram aqui, meio minuto. Para Droysen, no historicista do século XIX, a história foi a compreensão da passagem do homem pelo mundo. As relações cruzadas dos seres humanos com os elementos e seres do mundo natural é uma reflexão relativamente jovem. E uma obra que pode ser vista como divisor de águas é Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, quando traz o silêncio dos animais numa fatídica primavera. E desvela os impactos dos venenos, herbicidas e tal, produzidos pela ciência e tecnologia humana, causando o que Regina Horta chamou de efeito de farofa no ventilador do otimismo desenvolvimentista. O peso das ações humanas, já desde os séculos, sentido e documentado, há muito tema de outras ciências foi transformado em tema para os historiadores e outros humanistas. Neste movimento encontramos Sérgio Buarque. Nele, o pensamento social brasileiro historia a natureza, real ou imaginária. As histórias de Sérgio, lidas em sua heurística, crítica e hermenêutica, desenraizam-no do cânone literário.
Ao tomá-lo como síntese de uma história das ideias e do pensamento social que permite perceber as naturezas que ocuparam e ocupam o imaginário e as preocupações deste recém-inaugurado século XXI, espero ter despertado nos presentes o desejo para mais uma leitura do autor. Muito obrigada e desculpem o tempo.